20 de março de 2026, vamos ver as operações de hoje no Day Trade com mini índice. Então, aqui são 9 horas e 6 minutos, eu já tinha feito 2 operações e estava ali com R$105 já de financeiro. E coloquei mais uma comprinha ali nos 195, um pouquinho para baixo daquele fundo anterior ali, tá? Ele veio primeiro, não pegou. Aqui estão as 2 operações de hoje, né? Todas operações rápidas, no começo do pregão. Durou menos de 1 minuto cada operação. E agora estou esperando ali, né? Então, ali na setinha vocês vão vendo ali aonde que foram as operações iniciais, né? Agora ali, ó, pus uma compra, ele não pegou, agora pus ali uma venda, ele pegou a venda, tá? Então, quando não vai por um lado, vai pelo outro, né? Tá? Então, vamos ver aqui se ele vai dar. Já está chegando no ponto de poder fazer o... Já deu positivo. Mais um gain. E assim a gente vai construindo o financeiro, né? Tá? Então, os primeiros trades do dia deu para fazer uma pontuação legal, né? Tá? Então, o índice está bem arredio e anda bastante. Mas foram 3 trades bem rápidos, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer. Ele está fazendo ali uma consolidação, tá vendo? Eu já marco aqui essa área, né? Tá? Que é onde tá tendo um range aí, né? Tá? Entre máximas e mínimas aí, ó, tá? Abriu com um gap grande ali, né? Tá? No dia. E vamos ver o que ele vai se comportar. Se ele vai fechar o gap ou se vai manter esse gap aberto por enquanto. Ali em cima eu tenho uma VWAP ali de dias anteriores, tá? Então é um ponto interessante para o preço chegar. Aquela linha tracejada, né? Tá? Não é a VWAP de ontem. A VWAP de ontem está aqui embaixo, tá vendo? Lá no 180 mil. Aquela ali é uma VWAP de dias anteriores, tá? Então ali eu já marquei a zona do gap, tá? Que é uma área importante para a gente. Por enquanto ele vai seguindo ali, tendo como direcional ali as bandas de Bollinger. As bandas estreitaram, tá? Então isso é um sinal de que daqui a pouco vai ter um movimento, né? Para um lado ou para o outro. A princípio ele está indo para cima. Mas não estava querendo entrar muito na venda aí, porque eu acho que ele pode dar uma esticada rápida para cima, né? Tentar fechar o gap, né? Tá? Então ele foi ali na região do gap e voltou por enquanto. É importante você ir sempre desenhando no mapa, no gráfico, né? O que o mercado está fazendo, o que os grandes players estão fazendo. Porque quem movimenta o preço são os grandes, né? Tá? Então eles sabem exatamente o que eles vão fazer, para cima, para baixo, né? Tá? Então, olha lá. Eu coloquei ali uma compra ali no 745, que é perdendo aquela mínima ali, tá vendo? Anterior que tem. Então essa entrada seria no risco, né? Tá? Não é uma entrada por fluxo, né? Eu nem tô olhando o fluxo ali, se tá sendo comprador ou vendedor. Eu tô só olhando os pontos no momento, né? Tá? Porque a primeira entrada, primeira, segunda, às vezes até a terceira entrada que a gente faz num trade, ela geralmente é no risco, tá? Você vai fazer a entrada baseado em pontos que são importantes, né? Para trade location, em que o mercado vai buscar liquidez, em que o mercado vai buscar
aonde está a briga, né? Tá? Então, ali por enquanto nada a fazer, enquanto ele deu uma ajustada ali já no gap, deu uma diminuída ali, né? Tá? E agora vamos ver aqui se ele vai vir para baixo, se ele vai para cima, tá? Por enquanto o fluxo ali, ó, só tá entrando venda, né? Tá? Não entrou compra por enquanto. Então, entra um pouquinho de compra, o vendedor já bate. Tá tentando entrar compra de novo ali, ó, tá? Vamos ver se vai. A minha compra ali chegou próximo, mas não pegou. E eu coloco ali o preço e espero, tá? Se não pegar, paciência, né? Tá? Você vê que lá embaixo eu coloquei uma compra, ele não pegou, aí fui lá em cima, coloquei a venda quando ele deu um sinal lá que era um ponto de venda, né? Tá? Então, a gente não precisa pegar todos os trades, todas as oportunidades, tá? Mas a gente precisa ver se a oportunidade realmente surge, tá? Então, estou pensando ali em colocar mais uma ordem de compra ali embaixo para ver se chama o preço, né? Tá? Lá, pus mais uma ali no 715 para ver se ele vem. Mas se ele estiver chegando perto ali do 715, eu vou tirar aquela ordem de compra, tá? Não estou querendo comprar ali não, é só para chamar ele, para dizer que tem liquidez ali, ó. E cada vez o gap está diminuindo ali, né? Tá? Ele está vindo cada vez mais para cima ali, ó, tá? Eu coloquei uma vendinha ali no 250. Que é junto da banda de Bollinger, junto um pouquinho para cima do topo anterior. E vamos ver o que ele vai fazer. Entrou um fluxo na venda ali, ó, tá? Mas imediatamente em seguida já entrou compra anulando aquela venda primeiro, né, tá? Mas o vendedor, ele tem que mostrar que ele tem mais lote para vender, entendeu? Então você vê que o vendedor ele trouxe o preço para baixo e não deixou o comprador voltar para cima lá, né, tá? Agora aqui o preço está chegando aqui no 745 e vamos ver se ele pega, né, tá? Encostou ali, mais uma vez ele já sobe, subiu 100 pontos ali, não pegou meu preço. Agora ele pega, né, tá? Agora ele pega, já veio mais para baixo, né? E agora estamos dentro desse trade aí de compra, né, tá? Vamos ver o que ele faz. Agora são 9h22, tá? E vamos ver como o preço se movimenta, né, tá? A gente entrou ali no 745. Vamos esperar. Ele tem que ir para cima, mostrar que vai, aí a gente coloca a ordem de venda, né, tá? Aí eu coloquei ali uma ordem de venda agora no 890. Levei um pouquinho mais para cima. Levei ainda mais para cima agora, tá? Acabei não colocando a ordem. Agora sim, agora eu vou colocar ali, ó, no 181 mil, tá? Então ele veio até o 900, eu coloquei uma ordem 100 pontos acima, tá? Por quê? Porque geralmente, né, tá? Ele vem, você coloca 100 pontos acima, ele vai te buscar aquela lá, aquela pontuação, tá? Mas antes disso ele voltou de novo para baixo, ó, tá? E aí eu mudei a minha venda agora para 955, que é ali no topo anterior, tá? E se ele chegar lá, eu vou anular aquela venda no 81 mil, tá?
Se ele chegar ali, vai dar 210 pontos, né? Tá? Ótimo. Vai ficar tentando vir para baixo, tá? Tirei lá o 91 mil, tá? Então, já identifica que tem gente tirando ordens de venda, né? Tá? Foi para cima, foi lá no 910, 915. Agora pegou, tá? Agora pegou e foi lá no 81 mil, né? Tá? Bom, então fez ali o nosso trade. A minha venda continua lá em cima no 250, tá? Que é o rompimento daquele topo anterior. Agora ele pegou, tá? Vamos ver se ele vai negar o topo ali rompido. No começo ele vai ficar aí brigando um tempo. Sobe um pouco, desce um pouco, tá? Ele tá testando para ver o que vai acontecer, né? Tá certo? Quem que tá entrando? Se tá entrando o vendedor, se tá entrando o comprador, tá? Ó. Foi um pouco para cima, foi um pouco para baixo. Pode ser que ele passe a máxima lá de novo, né? Tá? Então, eu vou colocar aqui uma retração de fibra. E vou colocar a compra aqui no 50%, se ele vier. Aí a gente sai ali, né? Tá? No 0,75. Mas ele foi para cima, ó, fez um novo topo, tá? Você vê que o gap está sendo fechado ali, né? Cada vez ele está indo mais para cima, tá? Aí a gente vai ajustando ali, ó, o tamanho do gap. O gap vai diminuindo, tá? Conforme o preço vai desenvolvendo para cima. Ele andou mais de 300 pontos contra a minha entrada ali na venda, né? Tá? Não deu gain. Agora entrou fluxo, eu entrei com mais um ali na venda. Então a minha compra ficou ali no 380. Eu estou tentando vir para baixo, mas ainda não veio, tá? Você tem que esperar, né? Tá? Não tem que ter pressa. Deixa o preço vir. Veio para baixo, passou do meu preço, mas já voltou para cima de novo. E você tem que esperar, tá? Coloquei aqui uma compra no 310, tá? Já pegou. Agora eu vou pôr uma compra aqui, ó, no 195. E vamos ver se ele pega, né? Tá? Pus uma compra ali no 205. E aí tirei a outra compra ali no 195. Tá? Deixei só de 205 ali para chamar o preço. Ele tá tentando ir para cima de novo, ó. Chegou no meu preço de novo. E eu vou ajustando ali o gap, né, tá? Pode ser que ele volte lá de novo. Agora entrou fluxo na compra ali, ó, tá vendo? Levou o preço lá em cima, mas imediatamente já entrou venda, ó, tá? Já absorveu a compra e trouxe o preço para baixo, tá? Então, ó, se você for ver, ó, naquele candle ali, tá certo? Nos dois candles ali que teve forte pressão compradora, o preço não desenvolveu e veio para baixo, tá? Isso na metodologia de Wyckoff, né, tá? É a terceira lei que ele fala lá, né, tá certo? Que esforço versus resultado, né, tá? Se tem um esforço na venda, tem que ter um resultado, o preço tem que andar para baixo, tá?
Eu pus a minha saída ali no 250, né, tá? E mantive a compra ali no 205, tá? Então, vamos ver se ele pega. O preço está tentando voltar para cima de novo, né, tá? E agora vamos ver o que ele vai fazer ali, né, tá? Entrou um fluxo ali na compra, mas não conseguiu levar o preço muito para cima, né, tá? O mercado está bem equilibrado, comprou ali o meu, né, tá? Pegou e imediatamente veio ali aonde eu iria sair da venda, zerando a venda, né, tá? Mas eu já abri uma posição ali agora de compra, tá? E vamos ver se vai entrar um fluxo agora para cima ali, para a gente ter o nosso gain ali na compra agora, né, tá? Então, ó, ele veio para baixo. Eu pus mais uma compra ali no risco ainda, né, tá? O preço está vindo aqui na VWAP, tá? Veio na VWAP. Vamos ver se vai entrar algum comprador aí ou não. Por enquanto o preço só está escorregando para baixo. Perdeu a mínima lá de trás, tá vendo? Aqui é um ponto que poderia entrar numa compra, né, tá? Que o preço já chegou na mínima ali atrás, né, tá? Eu acho que ele não chegou a perder a mínima ali, mas ele chegou bem perto, né? Tá, agora chegou, acho que a perder. E ali eu entrei com mais um, né? Certo? Entrei com mais 4 e já tava com 2 comprados. Então agora eu tô com 6 comprados ali, né? Essas entradas todas, por enquanto, só no risco, tá? Não é por causa de fluxo, né? Tá? Então a gente não tá olhando o fluxo ainda para saber se pode ou não defender, né? Tá? Depois uma compra lá no 181 mil, tá? De 5. Põe essas compras assim porque eu sei que eu chamo os HFTs, entendeu? Eles sabem que a minha compra tá lá. Eu não sei como que eles sabem disso, mas realmente eles sabem, né? Tá? Aí eu pus compra ali no 920 e mais 5, tá? O preço está indo. Vamos ver se ele chega lá. E pus mais compra lá para cima, né? Tá? Vamos lá. Vai chegar no 920, foi. Já foi lá no 970. Tá? Comprou os dois, tá? Agora eu tô com 16 ali na compra, tá? E tem mais uma compra lá no 100, né? Tá? Vamos ver se ele vai lá. Você vê que entrou bastante fluxo ali na primeira perninha de alta ali. Aí depois entrou bastante fluxo para levar o preço aí nessa região. Então, a princípio, né, tá? O fluxo é grande, né, tá? Ele tá entrando. Estamos com 16 contratos comprados aí. E agora ancorados ali, né? Tá certo? Baseados no fluxo, né? Tá? Então, ali eu entrei com mais.
Eu tinha entrado com 4 primeiro, depois entrei com mais 5 e mais 5, tá? Tudo baseado no fluxo. Então estou colocando mais ordens lá para cima, né, tá? De compra para chamar realmente o preço, tá? E a hora que ele chegar lá, aí sim, né, tá? Aí a gente pode sair do trade, né, tá? Pus mais uma compra ali no 100, ó, tá? O preço está trabalhando ali no 850, 840, 860, tá? Enquanto nada dele ir, veio para baixo. Vamos ver se vai perder a mínima aqui, né, tá? É onde estão os stops, tá? Você vê que entrou um fluxo bom na venda ali. Mas aqui, qual que é a ancoragem aqui, né? Tá, ó. Todo aquele fluxo comprador que teve ali atrás, tá? Então ele está sendo testado aqui novamente, né? Se realmente tem comprador aí ou não, tá? Se tiver comprador, ele vai ter que levar para cima e passar aquele 181 e 100, tá? Lá. Ele está tentando levar o preço para cima. Já chegou lá no 870, 880, tá? Você tem que ver aqui pelo Superdom o preço cada vez atingindo níveis maiores, né, tá? Ele sobe lá, foi até o 905, tá? Agora tem que ir no 910, 920, passou, 940, 980, tá? Cada vez ele vai atingindo níveis maiores, né, tá? Aí passou ali do meu preço, mas voltou, tá? Então, vamos aguardar, tá? Você vê que entrou bastante fluxo ali de compra, tá vendo? Comparativamente com lá atrás, entrou até mais fluxo de compra agora, né? Tá? Aí ele foi lá, ó, tá vendo? Comprei mais 5 ali no 100, tá? 100 não, no 50, né? Tá? Aí tenho mais 5, tenho 50 ali para comprar no 120, tá? Eu cancelei aquela ordem de 50, tá? Deixei só a ordem ali de 100. E aí saí ali, ó, tá certo? Antes de ele voltar, tá? Então, agora eu entrei no risco aqui, né, tá certo? O preço imediatamente depois que eu saí ali, ele já deu uma batida aqui para baixo. Aí eu entrei novamente com mais um, tá? Porque na verdade eu tô querendo ficar comprado, entendendo que o mercado vai fechar o gap, tá? Então ele tava numa tendência ali de quem ia fechar o gap e de repente ele começou a derreter ali, né? Deu uma derretidinha. Então, comprei ali mais um, tá? E vamos ver o que ele vai fazer, tá? Isso não quer dizer que eu vou ficar com esse um comprado até ele fechar o gap, tá? Mas eu vou buscando posições de compra no momento, tá? Mais do que posições de venda, né? Deixei mais uma compra aqui naquele fundinho ali anterior, tá? Que ele pode vir ou não. Então, se ele vier, vai ter duas compras ali. O preço está começando a querer ir para cima, tá? E aí eu já ponho a minha ordem de saída ali, ó, no 125, tá? Vamos ver se ele pega. Ainda não pegou. Chegou próximo da máxima, mas não passou a máxima, né? Tá? Então ele está testando ver se as pessoas veem
vender mais barato, né, tá? Ah, falhou em fazer o topo, agora ele vem para baixo. Então muita gente acaba correndo atrás do preço, né, e saindo. Então olha o que ele faz, né, tá certo? Ele veio aqui, ó, perdeu esse fundo anterior, tá? E agora veio aqui mais um fundo ali perdido, né? Perdeu dois fundos, tá? E nossa compra tá ali agora no 900, tá? Já veio 150 pontos para baixo. A minha entrada veio nesse fundo anterior aqui, ó, tá? Eu ia colocar uma compra ali, mas depois eu vi que tem um fundo um pouco mais embaixo ali ainda, né, tá? Então, se ele vier, ele pode vir realmente perder aquele fundo anterior ali, né, tá? Que foi aonde começou aquele fluxo de compra, lembra? Agora tá tentando ir para cima de novo. A minha compra tá ali no 900. Foi lá no meu preço e voltou. Agora passou um pouquinho, tá? Passou, mas ainda não desenvolveu, não foi lá para cima. Você tem que deixar ele pegar o embalo, tá? E ele ir, né, tá? Então você vê que ele vai pegando embalo, né, tá? Ele vai, aí ele sente, dá uma voltada, aí de novo entra comprador ou entra vendedor, né, tá? Então é sempre essa briga, né, tá? Lá de novo, tá? Agora ele deve ir mais para cima ali de onde ele foi da última vez, tá? Então, a última vez ele foi ali por volta do 935, mais ou menos. Então ele tem que subir e passar reto, né? Tá, ó. Agora ele passou reto, tá? Agora ele passou reto, tá? 935, 181.030, né? Então também tá na hora aí de eu colocar uma venda ali e sair, né? Com um pelo menos, tá? Eu deixei uma venda lá no 70, né? E eu vou colocar outra venda aqui no 0,20, tá? Eu vou posicionar a venda ali, ó, tá? Aonde? Um pouquinho para cima do topo anterior, ó, tá? Ele foi lá, bateu, beliscou a minha venda e não pegou, tá? Ele tenta ver se você vai querer vir mais embaixo. Aí o que eu faço? Eu tinha colocado para vender no 0,20, agora eu coloco no 0,30, tá? Então se ele quiser pegar, ele vai pagar um pouquinho mais caro agora também. É só 10 pontos, né, tá? Mas você vai mostrar que você não tem urgência, né, tá? Que você não quer comprar, ou não quer vender, né, tá? Então, se ele quiser, ele vai ter que pagar ali, ó, 0,30. E a outra venda continua lá no 0,80. Então, ele pegou agora ali no 0,80, tá? Foi no 0,30, quer dizer. Foi perto do 0,80, mas não pegou, tá? Agora eu deixo, ele vai lá, ele vai pegar lá. Ó, foi até o 0,30 de novo, foi até o 0,50 e agora pegou, tá? Então, mais um trade feito aí, com 2.155 pontos. Financeiro sendo construído, já estamos com R$ 579, né? Tá? E vamos ver o que ele vai fazer, né? Tá? Vou colocar outra compra aqui, ó, na perda, quando ele estiver testando esse fundo aqui, o último fundo que ele fez, né? Tá? Você vê que eu estou sempre tentando me manter posicionado com compras, né? Tá? Porque eu acho que ele vai voltar ali e tentar fechar aquele gap. Se ele der uma esticada forte para cima, a gente vai entrar com venda. Pus mais uma compra ali no 910, tá? Um pouquinho mais para cima ali do 965. O mercado foi lá em cima, tá? Fez um novo topo ali, né? Tá?
E ainda não veio. Por enquanto são 10 horas, né? Tá? O pregão tá no início ainda, né? Tem 1 hora só de pregão. A gente já fez ali R$ 579, que tá muito bom, né? Isso aqui é a hora trabalhada, né? Tá? Então, 1 hora de trabalho, R$ 579. Tá mais do que bem recompensado. O mercado foi para cima, tá? Eu vou colocar a saída lá no 140, tá? Vamos ver se ele vai, né? Tá? Ele já tinha subido bem ali, deveria ter saído, mas não saiu. Agora vamos aguardar. Perdeu aquele fundo, perdeu o fundo, outro fundinho que tinha ali. Só não perdeu o fundo mais embaixo aqui, né? Tá ainda. Agora eu ponho a venda ali, ó, tá? No 0,80, né? Tá? Acabei não colocando nada, nem para cima nem para baixo, então deu troca. E vamos esperar, ver o que o mercado vai fazer, né? Tá? Entrou um fluxo bom ali de compra, mas você vê que ele conseguiu anular totalmente aquele esforço ali, né? Tá? Os compradores fizeram um esforço ali para o preço subir, entrando com bastante compra, mas o preço não subiu, ele foi absorvido pelos vendedores, tá? E aqui, ó, continua os vendedores absorvendo, tá? Então, por enquanto, não tem sinal de compra, né, tá? A análise do trader é ficar tentando ver o que o mercado está fazendo, né, tá? O que os grandes players estão fazendo, né, tá? Perdeu mais uma vez o fundo ali, ó, anterior. Vamos ver se vai entrar compra, né, tá? Entrou a compra ali de negativa do fundo, né, tá? Perdido. Então eles fazem esses movimentos aqui pequenos de alta. Para quê? Para estopar quem entrou vendendo no rompimento do fundo, né? Tá? Aí quando ele chega num determinado nível e ele vê que já não tem mais ninguém para querer comprar, para querer estopar ali, aí o que ele faz? Ele volta à pressão vendedora novamente. Então, lá, foi, passou ali o topo, tinha um topinho, ele passou esse topo, passou o outro topinho, mas não foi lá em direção àquele topo anterior ali que tem, tá? Se ele passar aquele topo, aí ele vai lá buscar o nosso gain, né? Tá? Ali no 81,085. Só precisa entrar umas batidas de compradores, né? Tá? Os compradores precisam realmente mostrar a cara. Não mostraram e os vendedores continuam mandando no jogo, né? Ó, tá vendo? Mais uma vez eles trouxeram para baixo da última mínima ali, ó, tá? Então ali eu entrei com mais um na compra agora, tá? Só no risco mesmo, por ter perdido aquele fundo e baseado em que ele vá para cima para romper aquele. Agora ali eu entrei com mais um ali na compra, imediatamente ele já vem contra mim, tá vendo? Agora entrou ali fluxo na compra, entrei com mais um, tá? Agora estou com 6 comprados, tá? Nada ainda de ir para cima, tá?
Meu capital que eu tinha feito ali tá se deteriorando, né, tá? O preço vai se aproximando do meu ponto de cobertura ali, ó, tá? Mas tô tranquilo, né, tá? Tô esperando, tô só com 6 contratos ali comprados. Vamos ver o que que ele vai fazer. Por enquanto nada a fazer, ó. Entrou agora bastante fluxo ali na compra. Aquele candlezinho ali, entrou fluxo na compra, entrou mais fluxo na compra, tá? Então já são 4 candles, né, de seguidos com fluxo na compra. O problema é que não tem resultado, tá vendo? Entrou compra, mas não desenvolveu o preço. O preço continua ali embaixo, tá? Então, ó, agora entrou, eu entrei com mais compra ali, tá? O preço ali eu já saí com boa parte dos contratos que eu tinha, né, tá? Tô esperando o preço agora andar. Fiquei só com 3 comprados ali. Vamos colocar uma venda lá no 455. Não, não coloquei. Vou colocar lá no 580, tá? Vamos ver se ele vai lá. Por que eu coloquei lá no 580? Porque é acima daquele último topo, tá? Então é para chamar o preço mesmo, né, tá? Para dizer que você tá querendo vender rompimento, né, tá? Tá querendo dar liquidez para quem for levar o preço até lá, né, tá? E ali vai entrar comprador, vai entrar stop de vendedor, né? Então se ele passar ali, ó, passou, ele pega lá, né? Então, ó, agora ele foi. Agora eu vou vender mais um ali, ó, em cima, no 660, um pouco para cima da onde eu vendi o outro. Pegou, tem ainda um contratinho para vender, tá? Agora eu pus lá no 710 e ele pegou também, tá? Então, ó, agora aqui foram 21 contratos no total que eu usei, tá? Mas você vê que eu fiquei posicionado mesmo com esses 21 contratos, pouco tempo ali só, né? Então, quando ele subiu ali, eu entrei com mais posição e já diminuí a posição total. E agora põe uma nova compra aqui, ó, no 480. Como eu falei para vocês, eu estava querendo permanecer comprado, né, tá? A bolsa está caindo 0,80 ali, ó, tá? E tem um gap aberto lá que ele deu sinal de que ele iria fechar, mas não fechou ainda, né, tá? Mas aquilo ali é um lembrete que vai estar chamando o preço lá para aquele gap. Agora pegou a minha compra e vamos ver o que, que ele vai fazer, né, tá? Então é mais um contratinho ali. Eu pus uma venda ali no 730, que é o topo anterior, tá? Que é onde ele deve testar, né, tá? Então vamos ver se ele vai testar aquele topo ou não, né? Então a princípio ele veio, perdeu o fundo de novo aqui, ó, tá? Então tem mais vendedores que entram aí vendendo. É importante você ver aquilo ali, ó, tá vendo? Ele fez um fluxo grande num candle que teve esforço e resultado. Só que depois disso, os vendedores trouxeram para baixo. Então, o que, que tem que acontecer agora? Tem que entrar fluxo comprador que fala assim, não, eu tenho mais bala na agulha aqui e eu quero levar o preço lá para cima, tá? Eu quero levar o preço para cima do último topinho ali que fez. Tá? Se ele conseguir fazer isso, aí o preço desenvolve, ele vai lá para os 730, né? Tá? Entrou um fluxo grande na venda aqui, ó, tá vendo? Tentando pegar os stops, né? Tá? Aí entrou comprador ali agora, ó, tá?
um pouco menos de fluxo comprador do que na primeira levada que ele levou até lá em cima. Agora entrou de novo o fluxo comprador. Vamos ver se ele consegue levar para cima. Ele tem que passar aquele topinho ali, ó, tá? Se ele não passar aquele topinho ali, ele não vai, né? Que é o por volta ali dos 650, mais ou menos, né? Tá? Então, ó, ali no Superdom a gente vai vendo esse movimento, né? Tá? Direitinho que ele vai fazendo. O preço volta de novo para baixo para ganhar energia, tá? E aí vai ver se realmente vai entrar comprador, tá? Enquanto não entra comprador, ele não vai lá para cima, tá? Agora entrou bastante fluxo na venda de novo, ó, tá vendo? E agora entrou realmente fluxo empurrando o preço para baixo. Então vamos ver se aquele comprador que entrou com bastante fluxo lá no começo, se ele realmente tem mais bala na agulha ou se ele já foi estopado, né, tá? Com essa queda que teve aí. Por enquanto, o mercado continua trazendo o preço para baixo, tá? Eu acho que ele ainda não estopou lá, né, tá? Porque geralmente eles identificam quem entra lá e depois identifica se você estopou ou não, tá? Então aqui, ó, tá certo? Na perda daquela mínima ali, eu aproveitei e comprei mais um, tá? Então agora eu tô com 2 comprados e vamos ver se o preço volta, né, tá? Se entra fluxo comprador, tá? Agora entrou um fluxo grande ali, ó, naquele candle pequenininho ali, ó, tá? Entrou um fluxo grande de compra, tá? Só que em seguida, com pouca energia, os vendedores trouxeram o preço para baixo. Então, isso é ruim, né, tá? Precisa entrar mais fluxo aí de compra que leve realmente o preço para cima. Agora entrou ali, ó, tá vendo? Um fluxo menor de compra, mas que levou o preço mais para cima, né, tá? Então, com menos esforço, ele conseguiu levar o preço para cima. Mas daí o vendedor vem e joga um balde de água fria no comprador. E volta tudo a estaca zero aqui de novo, né, tá? Por enquanto nós estamos ali no negativo, tá? Com 3 contratos comprados agora, tá? Porque ele mostrou fluxo ali, eu entrei com mais um e com mais 2, tá? Agora entrei com mais um, já estou com 5 contratos comprados por causa do fluxo, tá? Então, ali, ó, entrou um fluxo de compra, o vendedor trouxe para baixo, tá? Então, estou deixando ali compras para cima ali, ó, tá? Para ver se chama o preço. Por enquanto nada. Entrou novamente fluxo vendedor, tá? Anulando o esforço do comprador, tá? Então, o comprador, se ele quiser levar o preço para cima, ele tem que agora levar acima daquele topo lá, ó, tá? Que é ali para cima do 250, né, tá? Então, tem que fazer uma boa caminhada aí para cima para conseguir levar o preço. E agora, cada vez fazendo novas mínimas aqui, né, ó, tá? Eu estou ali com 5 contratos comprados, tá? O preço está vindo mais de 400 pontos contra, mais de 500 pontos contra, com 5 contratos. Agora temos que aguardar entrar fluxo novamente. 600 pontos contra. Tá? Não adianta entrar aqui, né? Tá comprando sem entrar fluxo de compra. Tá? Tem que esperar entrar o fluxo de compra. Entrou o fluxo de compra, eu já entrei com mais 5, com mais 5.
tá? Estamos com 15 agora comprados ali. Depois compra ali no 640, né? Com mais 7, se o preço for lá. Ali nos 640. Preço querendo ir, foi lá, comprou mais 7, estou com 22 comprados. Vamos ver se vai mais para cima. Eu pus mais. Tô vendo ali posição para colocar as compras, né? Tá? Coloquei compra lá no 810, coloquei compra lá no 890. Parece que o preço está bem longe, né? Tá? Mas ele chega rapidinho lá quando ele quer, né? Tá? Quando ele realmente identifica que ele vai fazer um movimento naquele sentido, né? Tá? Então, por enquanto ainda não entrou comprador, tá? O comprador está tímido ainda aí. Ele tem feito mínimas e mínimas aqui mais baixas, né? Tá? Com isso aí, aquele nosso trade ali já está com 1.200 de prejuízo, né? Tá? Se a gente saísse aí agora. Então, estamos esperando aí, esperando ver o que ele vai fazer, né? Tá? Entrando o vendedor, tá? Próximo da mínima, tá? Você vê que toda vez que ele chega na mínima, né? Tá certo? É difícil para o comprador, e quando ele chega nas máximas é difícil para o vendedor, tá? Porque ele vai sempre tentar fazer com que o trader ele stop, tá? Então cada vez que ele vem aqui e faz uma nova mínima, mais gente stopa, tá? Gente que está entrando na compra aí agora, tá? Ele vê que não desenvolve, ele vem e estopa, faz um stop curto, tá? Mas com isso daí ele vai tirando dinheiro do mercado cada vez mais, né, tá? Entrou ali um pouco de fluxo na compra, né, tá? Mas ainda não é um fluxo muito forte. Ele precisa passar aquela máxima ali, ó, tá vendo? Agora passando. Vamos ver se ele vai. Indo para cima, tá? Eu coloquei uma compra ali de 50 para ele pegar. Acabei tirando. Eu deixei uma compra de 50 lá nos 700, tá? Então vamos ver se ele vai, tá? Se ele for, ali vai comprar. Chegou perto, foi até os 670, 680, pegou agora. O preço já subiu, já foi lá para cima e eu já zerei, tá? Eu zerei e já fiquei novamente comprado com 7 ali, ó, tá? Eu aproveitei o fluxo, tá? Que ele subiu. Aí já saí, tá? Com um. Ali, ó, eu pus uma venda. Aí eu vou pondo sempre pra cima, né? Tá? Pra ele ir saindo, ó, tá? E acabei zerando ali, ó, tá? Fazendo mais um tradezinho. Bom? Eu fiz 2 trades aí na compra, né? Tá? Um foi mais longo e o outro foi mais rápido aí agora, né? Tá? Aproveitando aí no final do fluxo comprador ali, ó. Então, ó, 2 trades, tá? Os dois na compra. Um com 91 pontos, outro com 115.
E o financeiro agora já está em 3.200, tá? Então agora eu fiz uma nova compra ali, ó, tá? Você vê que eu estou sempre tentando ficar comprado, né, tá? E aquela hora ali eu só entrei com 7, porque era um 7 que já estava ali para comprar mesmo, né, tá? Então ele acabou comprando e ficou, né, tá? Naquela subida ali. Então eu zerei, depois que eu zerei, ele comprou ainda o 7 que estava lá. Então agora ele comprou ali, ó, já veio para baixo, né, como sempre. Ele vem contra a gente, a princípio. Eu deixei mais uma compra aqui, ó, de risco ainda na perda desse último fundo. Vamos ver o que ele vai fazer. Bolsa caindo 1,25, né, no momento. Então é um dia bem negativo. Uma coisa que é interessante de vocês observarem é que, como o mercado ele realmente induz a gente a achar que o dia vai ser de um jeito, e aí ele transforma esse dia de outra forma. Ontem, todo o mundo estava negativo, vermelho, né? Tá? Então, qual era o indicativo de ontem? De que a bolsa ia ser muito negativa durante o dia. E ela realmente abriu negativa, tá? Veio para baixo e depois subiu forte, né? Eu até estava vendo, subiu acho que 5.600 pontos da mínima até a máxima do dia, tá? E terminou positivo ontem, tá? Aí hoje, antes de começar o trade, eu sempre olho como estão as bolsas lá fora. E as bolsas lá fora estavam todas assim, umas subindo, outras caindo, então não tinha muito uma definição. Então estava lateral, vamos dizer assim, né? Tá? Então, como ontem terminou aqui positivo, com as bolsas lá fora caindo, naturalmente você vai falar assim, não, então hoje provavelmente a bolsa deve continuar subindo, né? Tá? Não, tá certo. Ela abriu e veio para baixo, tá? Ela já abriu com um gap de baixa, veio mais para baixo, tentou fechar o gap, tá? Depois veio mais para baixo e em algum momento aí ela vai novamente tentar fechar o gap e, e é assim todo dia, né? Tá? É impressionante, tá? Então olhe as coisas como é que estão lá fora para você saber o viés do mercado e você deve trabalhar ao contrário, tá? Então se tiver falando um indicativo de que vai ser alta, provavelmente vai fazer justamente o contrário. Eles vão armar uma armadilha, né? Eles começam mostrando às vezes alta, para depois fazer o contrário. Ontem começou mostrando baixa e depois fez exatamente o contrário, né? Fez uma alta forte, tá? Para o dia. Subiu mais de 5.000 pontos. Então agora a gente tá ali com dois comprados, né? Tá? Nesse coisa, ele já veio, ó. Já estamos com dois comprados, perdendo R$ 200, tá? Ou seja, ele já andou mais de 500 pontos contra, tá? Você vê como não é fácil, né, tá? Você fazer os trades, né, tá? E por isso que você tem que ir tateando, né, tá? Tem as horas boas de você entrar, tem horas que vale a pena você entrar com mais contratos, né, tá? Como a gente fez ali atrás, mas não é toda hora, né, tá? Ela continua vindo para baixo, tá? Nós agora fizemos ali uma pequena defesa ali, meio que no risco ainda, né, só. Não tem fluxo para cima, tá? Mas eu comprei 5 ali. Pus mais 5 ali no 970 para comprar. E foi lá, pegou o 970. Vamos ver se ele vai mais para cima ali, né? Tá? Ou se ele já vai vir para baixo. Ele veio ver se eu estopo, né? Tá? Comprei lá no 970. Ele não veio para baixo. Vou colocar uma compra ali, ó, um pouco mais para cima.
Então coloquei uma compra ali no 0,25, tá? Para ver se ele realmente vai, né, para cima, né, tá? Ele veio para baixo, perdeu a mínima ali de novo, tá? Então, ó, quando ele pega isso, né, tá? Ele vai sempre perdendo as mínimas, tentando fazer com que mais pessoas estopem, né, tá? Ó, você vê que ele veio novamente lá na mínima do dia, né, tá? Perdeu. Agora entrou um fluxo comprador ali significativo, tá? Mas ele tem que ser constante. Se ele ficar só, entrar um fluxo em um candlezinho ali de 3.000 trades, isso não quer dizer nada, tá? Para o mercado. Ele tem que ser contínuo. Ele tem que continuar entrando no fluxo, passar o valor que entrou aquele fluxo antes, para mostrar que está entrando fluxo naquele sentido, né? Tá? Olha lá, por enquanto ele só vem caindo, né? Tá? Caindo o preço, candlezinhos, tá? Estamos perdendo ali, ó, 1.200 com 12 contratos, tá? Agora entrou um pouco de fluxo ali, entrou bastante fluxo, aí eu aumento a posição, já estou com 22 comprados, agora estou com 27 comprados, tá? Aí comprei mais 5, estou com 32 comprados, tá? E agora vamos ver se ele vai para cima. Eu tenho que continuar comprando, ó, 37 comprados, tá? E agora eu já diminui a exposição, fiquei só com 4. E aí tem ainda 3 contratinhos ali para sair, tá? Saí com mais um, tô só com 2, tá? E esses 2 aí vamos aguardar, né, tá? Tô com 2 comprados ali ainda, tá? Eu cheguei a estar mais de 1.000 e pouco negativo nesse trade, tá? Então tá ótimo, né, tá? Pus uma venda lá no 835, ele foi lá e me pegou. Vou colocar uma venda lá agora no 925, tá? E vamos ver se ele vai lá pegar, né, tá? Você tem que colocar as vendas e as compras, né? Quando você está vendido, você tem que colocar as compras mais embaixo. E quando você está comprado, você tem que colocar as vendas mais em cima, né? Tá? Para que ele venha pegar você, tá? Pus lá no 850, ele ainda não pegou, tá? Vamos ver se ele vai. Chegou lá perto, foi até 830, 840, não pegou ainda. Quando você coloca as ordens, né, ele vai testar, tá? Para ver se você realmente tiver muita pressa de vender, geralmente você vai vender na frente, né, tá? Nada, agora encostou 3 vezes ali, ó, para daí pegar, tá? E aí ele vai realmente lá no 900 e tanto, tá bom? Então, ó, mais um trade, tá? Já são 3.609 que a gente tá de financeiro no dia. Foi um dia bom, felizmente. O motivo de ter entrado ali com bastante contrato é porque começou a entrar fluxo, né, tá? Conforme o fluxo foi entrando, eu fui comprando, tá? Junto com ele. Tá? Você vê que as compras foram para cima, né, tá? Então agora já são 11h28. Terminei os trades, né? Não vou operar mais hoje. Uma hora e meia aí, 2 horas e meia de pregão. E já fizemos ali, realizamos R$ 3.654. O último trade foi aqui, ó, tá? Depois daquele de 37 contratos, eu fiz mais um aqui com 2 contratos, deu mais 100 pontos. E tá de bom tamanho por hoje. E no dia o nosso resultado foi de R$ 3.654 em 12 trades. A média de lucro-prejuízo deu R$ 304. E os trades de hoje demoraram um pouquinho mais da minha média, cerca de 9 minutos cada trade. Felizmente, nenhum loss. Para um capital de risco de R$ 57.000, a gente fez 3.654 de lucro, ou seja, 6,41% de
rentabilidade no dia. Já na semana, a gente fez um total de 88 trades, com um resultado financeiro de R$ 9.472, uma média de lucro por trade de R$ 107 e uma média das operações na semana de 6 minutos, com nenhum loss, mais uma vez. Olhando um horizonte um pouco maior, de 19 de janeiro até 20 de março, pouco mais de 2 meses, nós realizamos 894 trades, com 891 operações vencedoras, uma zerada e 2 operações perdedoras, sendo que essas 3 operações acabaram sendo erros operacionais, o que resultou num prejuízo de R$ 56. O saldo total desse período ficou em R$ 89.504, com uma média de lucro por trade de R$ 100 e uma média de tempo de exposição em cada trade de 5 minutos. Aproveitando esse vídeo para mostrar também parcialmente o resultado do projeto 1000 ao milhão. Nessa semana, fizemos uma operação por dia também. E o resultado final foi de R$ 228. Então, no total foram 5 operações. O saldo ficou em 228, né, da semana. A média de lucro foi de R$ 45 por trade, com um tempo de trade de cerca de 3 minutos cada trade. Como a gente fez 5 trades, então deu pouco mais de 15 minutos de exposição ao mercado. Como deu R$ 228, isso aqui multiplicado 15 por 4 para dar uma hora, daria mais de R$ 800 de valor da hora trabalhada, ok? Só para a gente ter uma noção do que a gente está tentando demonstrar aqui com esse projeto, ok? Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Tá? A semana foi uma semana boa, mais uma vez, felizmente com bons trades. E espero que todos vocês tenham também um bom final de semana, um bom descanso e que na semana que vem tenham bons trades. Um grande abraço.